A gente começa o Hora de hoje falando de jiu-jitsu. Você já viu aqui no nosso programa matéria sobre atletas se destacando pelos tatames do Brasil e também do mundo. Agora, você sabia que aqui em São José tem um lutador que nem chegou à maioridade ainda, aliás, está bem longe disso. E esse lutador tem mais título que muito marmanjão por aí, hein? Então, agora aqui no Hora do Esporte você vai conhecer o Bento, uma das grandes promessas das artes marciais aqui de São José dos Campos, na reportagem do Gabriel Campoy, com imagens do Reginaldo Casulo. Solta, Matheus! Olhando esse garotinho vestindo kimono, você deve imaginar que ele é aluno de judô ou até mesmo karatê. Mas o Bento, que nem completou 10 anos ainda, pratica 5, uma das artes marciais mais populares pelo mundo, principalmente aqui no Brasil. O jiu-jitsu foi a arte milenar que encantou o garoto. Desde os 3 anos ele tinha um brinquedinho que ele gostava de ficar brincando de luta, brincando de montar em cima, brincando de passar a guarda, como a gente fala no jiu-jitsu. E ele chegou com 3 anos para mim e falou: papai, quero fazer luta, nem pensou em fazer futebol. Mesmo com a pouca idade, podemos dizer que Bento já é experiente na modalidade. Veja só, é medalha que não acaba mais. Afinal, o jovem lutador acumula diversas conquistas de destaque, entre elas 2 campeonatos nacionais, um Brasil Open, um International Kids e, mais recentemente, o título sul-americano da modalidade. Como que foi disputar o sul-americano? Você ganhou o sul-americano, mas seu pai falou pra mim que teve lutas muito difíceis lá. Conta pra gente. Teve 2 lutas e foram adversários muito difíceis. Eu já tinha enfrentado um adversário e ele já tinha ganhado de mim, aí eu fui lá e ganhei dele, foi muito bom. E você ficou feliz de ser campeão sul-americano? Fiquei. Ele é uma pessoa muito determinada, muito focada, ele treina de segunda a sexta, então é muito dele, assim, a gente sempre dando apoio. Títulos, medalhas, tudo isso ilustra a trajetória do Bento no jiu-jitsu. No entanto, quando ele é questionado o que pensa para o futuro, ele não tem dúvidas e é taxativo. Eu quero ser faixa preta e eu quero ser campeão do mundo. Isso é dele, ele fala que vai ser campeão mundial, faixa preta, ele vai ser campeão mundial. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que se ele continuar treinando assim, isso aí é um sonho, é mais um sonho que a gente vai realizar. Mas e como é a rotina de um multicampeão de jiu-jitsu com apenas 9 anos de idade? Eu treino de segunda a sexta, às vezes eu faço academia antes do treino e os horários são das 5 às 6 e das 6 às 7. E para aqueles que acham os esportes de luta violento, até para adultos, como seria então para uma criança? O professor do Bento explica que o jiu-jitsu trabalha com a luta agarrada, no chão, buscando a imobilização do adversário sem a prática de socos ou chutes. E claro, os treinamentos para crianças com a idade do Bento são diferentes dos adultos, além de ser adequado e separado por idades. A gente divide por bloco, tem esse cuidado, a gente tem uma metodologia aqui, né? Com os pequenininhos a gente começa na brincadeira que induz para o jiu-jitsu. E eles aqui, eles já são, a maioria que já está competindo também, então já estão treinando assim quase de adulto, quase que igual de adulto mesmo. Na hora do rola mesmo, eles treinam duro, vão para cima mesmo, que treinam igual adulto mesmo eles. Agora, uma coisa é certa. Muito antes das lutas, medalhas e conquistas, o esporte, seja lá qual ele for, atua como ferramenta de transformação social e como cidadão para o mundo, ensinando valores essenciais como disciplina, respeito, trabalho em equipe e resiliência, essenciais para crianças em formação, como o Bento. O jiu-jitsu é um esporte que preza muito pela hierarquia. Então, e isso ele leva para dentro de casa. Isso é nítido que a gente consegue ver, respeitar sempre o mais velho, respeitar o próximo. Ele tem 2 irmãs também, o Bento tem uma irmã gêmea, tem 2 menininhas lá em casa também, ele sempre está respeitando, nunca fez nada com relação a nada de meninas e tudo mais. E é isso, ele sempre está respeitando, sempre tá sabendo o lugar dele, sabendo o lugar do próximo também. Porque o jiu-jitsu ele tem uma hierarquia aqui, a gente tem hierarquia, a gente explica direitinho, o faixa graduado, mais graduado, menos graduado, tem que respeitar. Então eu acho que eles conseguem levar isso pro dia a dia, por isso tem essas melhoras na escola, com os próprios pais. Eu mesmo cobro muito, quando o pai reclama, falou, bicho, você não pode ficar, tem que respeitar o seu pai, sua mãe. Eu explico pra eles tudo direitinho e dá certo, graças a Deus tá dando certo aqui.
Paulito, você que é o nosso repórter das lutas, excepcionalmente foi o Gabriel Campanha, mas o senhor que é o repórter das lutas aqui, o senhor vai no boxe, vai no judô, você encara o Bento aí também ou não? De forma alguma, Vieira, o menino Bento é super talentoso, eu não tenho dúvidas de que ele daria um mata-leão em mim, eu pediria arrego rapidinho. Parabéns pro Bento, uma baita trajetória que está somente no começo, conversando com os pais dele, né, fazendo a produção dessa matéria, eles destacaram bastante que eles trabalham muito essa parte emocional, de incentivo ao esporte, levam o Bento para as competições e a gente sabe que ter essa estrutura não somente da academia, mas em casa ajuda a formar um campeão também. Então, muito bacana e eu tenho certeza que esse quadro de medalhas vai crescer muito ainda, Vieira. Não tenho dúvida. E o mais importante, primeiro, é o apoio familiar, né? A gente sempre ouve aqui relatos, né, do apoio familiar e ter o apoio desde pequenininho. Ele decidiu pela luta, como o pai disse ali no começo da matéria, né, que ele já brincava ali com o brinquedinho, já dando não é mata-leão, mas dando, né, fazendo alguns movimentos relacionados aí à luta e tudo mais. O pai identificou, ele direcionou, foi, e a coisa tem que ser natural, né, Paulito? Como o próprio treinador também falou, que a iniciação é de forma lúdica, já trazendo para o lado que é o esporte, isso em qualquer modalidade, né? E aí sem cobrança, vai, disputa, vai ter vitórias, vão acontecer derrotas também, e aí você tem que ir administrando para não ter a frustração também da criança, mas fazer ele entender que derrotas fazem parte do processo para que ele se torne um campeão. No caso dele, tem mais vitórias do que derrotas, é verdade, isso é muito bom para ele, que mostra uma grande desenvoltura apenas com 9 anos de idade, mas esse lado aí de você tornar a brincadeira já indo para o lado do esporte, um esporte de contato, que até a matéria serviu para desmistificar um pouco, né, da violência que muitos acham que existe nessas modalidades esportivas das artes marciais. No caso dele, obviamente, é voltado para a idade que ele tem, e aí gradativamente, conforme ele for crescendo, vai ficando mais pegado mesmo, é natural, mas mostra que não tem violência, tem a virilidade ali do esporte de contato como é o jiu-jitsu. Com certeza, Vieira. Eu acho que o jiu-jitsu é um esporte tipicamente brasileiro e extremamente técnico, né? Então você precisa estar o tempo todo concentrado para poder fazer os movimentos da maneira correta, para poder ganhar as lutas, é sempre ali nos detalhes. E além do Bento, tem outros atletas também que participaram de competição pela primeira vez dentro da academia, e eles estavam contando, né, que esses atletas viveram justamente esse processo ali de perder, de sentir a derrota, mas é justamente em cima das derrotas que você vai moldando também esse caráter de um campeão. Então não tenho dúvidas que o Bento tá querendo o Mundial e acho que ele vai conseguir nessa batida aí, viu, Vieira? Sem dúvida alguma. Parabéns pro Bento, parabéns pros papais, parabéns aí pros professores, os senseis, enfim, todos aqueles envolvidos com o Bento e com a molecada também que estava ali na academia. Tinha muita criança ali de diferentes idades. Trabalhar com criança, sem dúvida alguma, é prazeroso, ainda mais quando você tem aí uma joia rara aí dentro desta molecada, que não tenho dúvida, futuramente, já é uma realidade, mas futuramente em outras categorias vai trazer mais bons resultados aqui para São José dos Campos e, claro, pessoalmente para ele também. Parabéns a todos. Bento, segue firme aí, tá certo? Grande abraço para você.